Seja muito bem-vindo ao Manual Jurídico da Vida Real, podcast que transforma dúvidas reais da comunidade jurídica em respostas práticas, diretas e com quem vive o direito na rotina. Olha só, no episódio de hoje o foco é resolver questões que muita gente vive, mas nem sempre tem alguém para conversar e perguntar a respeito. Vamos falar sobre carga de trabalho em escritórios, sinceridade em entrevistas mesmo sem experiência, começo da faculdade, herança para menores emancipados e até como usar a inteligência artificial para estudar jurisprudência. Então, se você está dando os primeiros passos na carreira ou tentando se organizar melhor na jornada jurídica, esse episódio é para você. A primeira pergunta é de uma advogada recém-formada que já está enfrentando a rotina intensa dos escritórios de advocacia. Como lidar com a alta demanda dos escritórios de advocacia? Tem algo para fazer ou é aceitar que, como advogado, você tem hora para começar a trabalhar, mas não tem hora para terminar? Meus amigos, essa sensação de estar sempre correndo atrás e nunca encerrando o dia, de fato, é um desafio real, principalmente no início da carreira. E para nos ajudar com essa questão, quem responde é Alexia Dias, pós-graduanda em Direito Processual Penal e vice-presidente da Comissão de Estagiários e Assuntos Estudantis da OAB-MG. Vamos ouvi-la. Eu costumo dizer que a alta demanda faz parte da advocacia, principalmente nesse início de carreira. Mas não quer dizer que a gente precisa aceitar esse caos como regra. Eu sou advogada recém-formada, né? Atuo como associada num escritório aqui na minha cidade e eu aprendi já desde cedo que a chave está na organização. Aqui a gente usa um software jurídico de controle de prazos, de demandas, então a gente centraliza tudo ali. E aí eu já consigo ter uma visão ampla do que eu preciso fazer naquele dia, o que é prioridade, o que eu vou delegar talvez para o estagiário, ou eu mesma vou fazer, ou até mesmo um dos sócios, né, que são meus superiores aqui, estão delegando para mim. A gente consegue ter esse cenário de tudo que está acontecendo dentro do escritório, quem tem audiência naquele dia, quem não tem. E outra coisa também, que é assim primordial, é que aqui a gente centraliza tudo no Drive. Por quê? Isso permite que eu acesse a pasta do cliente de onde estiver. Então, às vezes, a gente vai fazer uma audiência, a pauta está super atrasada. Em vez de ficar ali parado, perdendo tempo, passo na sala de apoio da OAB, que tiver no fórum, né? E que tem na maior parte, né, dos fóruns no Brasil. E ali acesso o computador, entro no meu e-mail pelo Drive e eu já consigo ir adiantando algumas coisas. Às vezes até pelo celular mesmo, enfim. Às vezes a gente tem algumas janelas de horário que dá para ir atualizando, né, essas questões. E essa flexibilidade ajuda muito a gente não perder tempo, manter o ritmo, mesmo que não esteja dentro do escritório. Até porque um dos pilares da advocacia é justamente essa autonomia, né, de poder trabalhar de onde você estiver. É claro que tem dias que são longos, imprevistos acontecem, mas eu tento manter uma rotina de prioridades ao máximo. Faço uma lista diária toda segunda-feira, assim que eu chego no escritório, e vejo o que realmente precisa ser entregue naquele dia, ou não, o que dá para deixar para um outro momento, para manter realmente esse planejamento. É muito satisfatório chegar no fim do dia e dando um check ali nas tarefas que já foram cumpridas, porque realmente a gente se sente produtivo, né? E assim, a advocacia é uma profissão exigente, mas hoje em dia a gente tem ferramentas que conseguem deixar a gente focar no que é essencial, consegue deixar a gente ainda assim ter tempo para a vida pessoal, né? Porque não é só trabalhar também. E dá para ter produtividade sem abrir mão da sanidade mental. A próxima pergunta é de uma pós-graduanda que está em busca de uma oportunidade na área criminal, mas com uma dúvida bem direta. Em uma entrevista, dizer a verdade sobre não ter nenhuma experiência na área criminal seria algo ruim? Ser sincera pode me prejudicar? Porque de fato meu objetivo é aprender e absorver tudo o que puder. Porém, entendo que para eles pode ser mais viável contratar alguém já calejado na área. Com certeza, saber como posicionar e quais estratégias utilizar faz toda a diferença na hora de conquistar uma vaga. Quem responde é Renato Fernandes, advogado pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela PUC-RS. Muito pelo contrário, não ser honesto, não ser sincera na entrevista pode te prejudicar muito mais do que te beneficiar.
porque os escritórios que buscam profissionais, que buscam advogados com experiência, também pedem a comprovação dessa experiência. Então, eles pedem os números dos processos que você já atuou, as atas de julgamento, se for em segundo grau, as atas de audiência em primeiro grau, porque eles vão avaliar se você tem experiência e o seu desempenho nesses processos para ver se você se encaixa ali no perfil da vaga. Agora, imagina que constrangimento você falar que tem experiência, eles pedem essa comprovação e você não consegue mandar. Ou pior, imagina que você consegue entrar, eles não peçam essa comprovação, você entra na vaga e eles percebem que você não tem experiência nenhuma. Isso pode custar até o seu emprego em semanas, menos de um mês, muito provavelmente. E agora, você saiu de um emprego, vai procurar outro, se esse outro buscar uma referência sua com esse escritório antigo, eles podem falar que você mentiu na entrevista e que falou que tinha experiência e que na verdade não tinha. Isso pode, na verdade, te queimar de certa forma no mercado. Mas isso também não é motivo para desanimar, porque tem escritórios que contratam pessoas especificamente sem experiência, mas com muita força de vontade de aprender, de evoluir, porque vem sem vícios do mercado. E aí o escritório consegue te treinar, te adaptar do jeito que eles precisam para a necessidade deles ali, e também, em contrapartida, você vai ter essa experiência que você tanto está buscando. Então, é sempre bom ser honesto, é sempre melhor ser honesto e falar a verdade, porque nesse caso você não se prejudica. A próxima pergunta é de quem acabou de entrar no curso de Direito e já quer começar com o pé direito. Comecei agora no curso de Direito e gostaria de saber mais da área e dicas. Também queria saber de erros cometidos por vocês ou coisas que gostariam de ter feito durante o primeiro período e o restante do curso. Bom, com certeza só com essa curiosidade aí você já está saindo na frente de muita gente, especialmente quando aprende também com os tropeços de quem veio antes. Quem responde é Sabrina Marques, estudante do 8º período de Direito e estagiária da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, membro da Comissão de Relações Acadêmicas da OAB de Alagoas e criadora de conteúdo jurídico. Olha, o curso de Direito tem sim seus desafios, mas não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pinta por aí. Não tem fórmula mágica, é manter a constância, estudar com regularidade e ter uma rotina minimamente organizada. Isso já faz muita diferença. O direito ele abre muitas portas, concursos, advocacia, docência, pesquisa, gestão pública, é um leque imenso. E o melhor momento para explorar tudo isso é agora, dentro da faculdade. Pergunte, teste, erre, aprenda, porque na vida profissional nem sempre tem segunda chance como na graduação. Falando de mim, um dos erros que cometi foi focar demais nas matérias que eu gostava, que já tinha afinidade, e fui deixando de lado as que eu achava chatas ou difíceis. Só que elas voltam, viu? Batem na porta de novo, e lá fui eu revisar conteúdo que já devia ter dominado. Tempo esse que eu poderia estar estudando outra coisa, mas acontece. Por outro lado, algo que sempre fez diferença na minha trajetória foi ser participativa e curiosa. Desde o primeiro período, me envolvi com o núcleo de pesquisa, liga acadêmica e a própria coordenação da minha faculdade, a Uninasal. Abriu muitas portas graças ao meu interesse. Tive a oportunidade de organizar eventos, construir uma rede de contatos, fazer network com grandes nomes do meio jurídico. Estágios desde os períodos iniciais também são um grande degrau para o sucesso da teoria na prática, principalmente em estágios em órgãos públicos. Estagiar na defensoria, por exemplo, me ensina todos os dias o que todo advogado precisa ser antes de ser profissional, que é ser humano e empático. E mais, minha virada de chave como acadêmica foi desde o segundo período fazer parte da CRA, a Comissão de Relações Acadêmicas da OAB, que faz parte do Conselho Jovem da OAB aqui de Alagoas. Estar por dentro da ordem desde cedo me ajudou a enxergar o curso além da didática da sala de aula. E é isso que eu recomendo. Seja atrevido, vá atrás, participe, principalmente se você, assim como eu, pretende advogar, porque, sinceramente, quem se limita à sala de aula perde o melhor da faculdade. Desenvolva habilidades além da teoria, oratória, argumentação, comunicação, isso pesa muito na prática. E, acima de tudo, não tenha medo de dizer que não sabe. Medo de verdade é sair do curso sendo só mais um. O direito tem espaço para todo mundo, mas para todo mundo que se posiciona, para quem constrói e para quem faz acontecer. A próxima pergunta é sobre sucessões e envolve um ponto que sempre gera dúvida quando o assunto é herança e idade legal. Se o herdeiro não tiver atingido a maioridade, mas for emancipado, ele pode mexer na herança?
E para nos ajudar com essa questão, quem responde é Letícia Ferrari, advogada, graduada em Direito pela Unilago e pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela IBMEC. O herdeiro emancipado tem plena capacidade civil e, portanto, ele pode praticar todos os atos da vida civil, inclusive administrar bens herdados. Isso está previsto lá no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, que estabelece que a emancipação torna a pessoa plenamente capaz. É claro que é preciso observar o contexto. Se a herança ainda estiver em fase de inventário, o herdeiro emancipado poderá exercer os seus direitos, como assinar termos, transações e, eventualmente, levantar valores, desde que não haja cláusulas restritivas no testamento, como cláusula de inalienabilidade ou administração por curador nomeado. Portanto, não é a idade em si que limita o acesso à herança, mas a capacidade civil, e o emancipado é legalmente capaz. E para fechar o episódio de hoje, a pergunta é sobre tecnologia e estudo jurídico. Como utilizar IA para estudar jurisprudência? Com um volume cada vez maior de decisões e entendimentos, saber usar ferramentas de inteligência artificial pode ajudar e muito a otimizar tempo e aprofundar a análise. Mas é claro que a gente deve ter alguns cuidados. Quem responde é o Leonardo Aquino, professor e servidor público. A inteligência artificial é uma ferramenta muito útil na gestão de informações, principalmente no que se refere à velocidade e rastreio da informação. Mas é fundamental entender como a inteligência artificial funciona para que se possa atribuir confiabilidade na sua utilização. A IA funciona através de um banco de dados em que o modelo de linguagem considera correto aquilo que acontece de modo mais frequente, ou seja, digamos que haja o registro de um evento A, posteriormente um evento B. Caso você pergunte para o modelo de linguagem o que acontece depois de A e B, caso se verifique que em 51% dos contextos ocorreu o evento C, a IA considera como sendo a verdade o que ocorre o evento C. Isso levando em consideração diversos fatores numa velocidade muito alta. Então, qualquer IA funciona com base em sistema preditivo, ou seja, ela vai tentar adivinhar o que acontece posteriormente com base na frequência. Dentro desse contexto, é importante entender que a jurisprudência é um sistema de precedentes, eventos que aconteceram anteriormente, mas que não necessariamente estabelecem uma previsibilidade do que vai acontecer todas as vezes. Até porque o contexto social, o mundo dos fatos pode mudar e seja necessário haver uma alteração no precedente. Os tribunais superiores, eles funcionam muitas vezes de modo contramajoritário, ou seja, ao declarar nula uma legislação, o Supremo Tribunal Federal considera que aquilo que foi votado, decidido pelos representantes da maioria do povo, não é válido. Portanto, pode ser que uma jurisprudência recente, uma jurisprudência específica, não atribua, não considere aquilo que é mais frequente. Não por outro motivo, foi levado ao judiciário, que tem a capacidade, o poder de dizer qual lei está de acordo com a Constituição. Então, o uso de inteligência artificial para a jurisprudência deve ser feito com bastante cuidado. Não é raro a gente visualizar a invenção, a criação de jurisprudência por inteligências artificiais, porque você traz uma situação para ela, ela cria um contexto, traz uma resposta, pois a prioridade dela é trazer para você uma possibilidade. Sempre é importante haver a verificação nos sites oficiais, nos mecanismos oficiais de divulgação de informação. Mas ela vai trazer uma acurácia, uma velocidade grande, e isso pode ajudar no seu dia a dia. E aí, se reconheceu em alguma dessas perguntas? Se alguma resposta te ajudou a enxergar uma saída ou deu uma luz sobre um tema que estava te travando de alguma forma, compartilha esse episódio com outros colegas da área. Tira um print, posta nos stories e marca a gente no @lo.lerer. Isso ajuda com que o conteúdo chegue em cada vez mais pessoas.
E é claro, não se esqueça de seguir e ativar o sininho no seu agregador de podcast favorito. Aqui no Spotify tem a opção de você avaliar o programa. E com certeza as suas 5 estrelinhas ia fazer muita diferença. E se quiser ver a sua dúvida aqui no podcast, é só acessar a nossa newsletter jurídica. No final da edição tem um espaço para você contar o que está pegando. Quem sabe o próximo episódio não começa com a sua pergunta. E esse, meus amigos, foi mais um Manual Jurídico da Vida Real, onde a sua dúvida vira conteúdo e o conteúdo vira ferramenta para seguir em frente. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!